1. Pressão arterial e frequência cardíaca em idosos. Meus queridos, deixa eu contar para vocês sobre essa história de pressão arterial e batimentos do coração. Sabe, quando eu tinha uns 50 anos, nem me preocupava muito com isso. Achava que pressão alta era coisa de velho. Mas aprendi da maneira mais difícil que precisamos cuidar desde cedo. Lembro como se fosse hoje, quando comecei a sentir umas dores de cabeça diferentes. No início, pensei que era só cansaço. Sabe como é, né? A gente sempre acha que não é nada demais. Mas minha filha, que é enfermeira, insistiu para eu começar a medir a pressão regularmente. Foi aí que descobri que estava com 160/95. Um susto, viu? O doutor me explicou que conforme envelhecemos, nossos vasos sanguíneos vão ficando menos flexíveis. É como uma mangueira de jardim antiga. Com o tempo, ela vai ficando mais dura, menos elástica. Por isso que é normal a pressão subir um pouquinho. Mas não podemos deixar passar dos limites. Agora eu sei que o ideal é manter a pressão perto de 140/90. Se passar muito disso, já é hora de procurar ajuda. É como aquele semáforo. Verde até 140/90, amarelo até 150/90 e vermelho se passar disso. E não é só a pressão que importa. Os batimentos do coração também precisam de atenção. Vou contar uma coisa engraçada. Tinha dias que eu media minha frequência cardíaca depois de ver novela. Claro que estava mais alta. Emoção da novela, né? Risos. Aprendi que o melhor é medir em repouso, sentadinho, tranquilo. O normal é ter entre 60 e 100 batimentos por minuto. Agora tenho uma rotina certinha. Todo dia de manhã, antes do café, meço minha pressão. Anoto num caderninho especial, daqueles que minha neta me ensinou a usar. Até coloco a hora e como estava me sentindo. Isso ajuda muito o médico a entender se está tudo bem. E vocês não imaginam como pequenas mudanças fazem diferença. Comecei a caminhar todo dia cedinho com meu grupo da terceira idade. No começo, achava que ia ser difícil acordar cedo, mas agora não perco por nada. Além do exercício, tem a conversa, as risadas. E olha só, minha pressão melhorou muito. Aprendi também sobre a importância da alimentação. Antes eu era fã de um torresmo, uma feijoada. Mas agora moderei no sal. Sabe aquele tempero verde que plantei na janela? Faz toda a diferença. Uso manjericão, orégano, salsa. A comida fica uma delícia e não preciso exagerar no sal. Uma coisa que descobri é que o estresse afeta muito a pressão. Por isso agora tenho meus momentos de relaxamento. Faço crochê. Já fiz tantas toalhinhas que minha família toda tem. Risos. Também gosto de ouvir música antiga e fazer palavras cruzadas. Ajuda a manter a cabeça tranquila e a pressão controlada. E tem mais. Aprendi a reconhecer alguns sinais que o corpo dá quando a pressão não está legal. Aquela tontura ao levantar rápido da cama? Agora sei que preciso levantar devagarzinho. Dor na nuca? Já sei que é hora de medir a pressão e, se precisar, ligar para o médico. Meus netos até brincam que virei expert em pressão arterial. Mas é verdade. Quanto mais a gente conhece nosso corpo, melhor podemos cuidar dele. E não tem idade para aprender, viu? Eu, com meus 75 anos, aprendo algo novo todo dia. O importante é não ter medo de perguntar, de procurar ajuda. Seu médico está ali para isso mesmo. E não se esqueça, cada pessoa é diferente. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso, é tão importante ter um acompanhamento personalizado. E uma dica valiosa que aprendi com o tempo. Mantenha sempre seus remédios organizados. Eu uso aquelas caixinhas com os dias da semana. Minha filha me ajudou a organizar. Tem os remédios da manhã, da tarde e da noite. Assim não esqueço nenhum. E não podemos nos esquecer da importância do sono. Dormir bem faz toda a diferença na pressão arterial. Eu costumava ficar vendo TV até tarde, mas agora tenho meu horário certinho. Às 21 horas já estou me preparando para dormir. Um chazinho de camomila, uma leitura leve e pronto. Essas mudanças todas podem parecer muito no começo, mas vão se tornando naturais com o tempo. É como aprender a andar de bicicleta. No início parece difícil, mas depois vira segunda natureza. Lembro que quando comecei a cuidar mais da minha saúde, alguns amigos diziam que eu estava exagerando. Mas sabe de uma coisa? Hoje eles me pedem conselhos.
E que alegria poder ajudar outras pessoas com o que aprendi. 2. Controle da pressão arterial. Vou compartilhar minha experiência com o controle da pressão alta, especialmente porque descobri que é um dos principais riscos para o AVC. Quando recebi meu diagnóstico de hipertensão, fiquei assustado, mas aprendi muito sobre como controlá-la. Em nossa família, que tem descendência japonesa, sempre fomos muito cuidadosos com a pressão. Meu pai teve um AVC aos 65 anos e isso me abriu os olhos. O médico explicou que nós, asiáticos, temos maior tendência a ter AVC do que infarto. Por isso, o controle da pressão é ainda mais importante. Comecei a usar um aparelho de pressão digital em casa. No começo era engraçado. Ficava medindo toda hora. Minha esposa até brincava que eu tinha virado doutor, mas aprendi a fazer corretamente, sempre no mesmo horário, sentado, após 5 minutos de descanso. Uma das maiores descobertas foi como pequenas mudanças fazem diferença. Parei de tomar café após o almoço e notei que minha pressão ficava mais estável à tarde. Também aprendi a importância do sono. Quando durmo mal, a pressão sobe no dia seguinte. Criei uma rotina de exercícios leves. Toda manhã, faço uma caminhada de 30 minutos no parque perto de casa. Encontro outros idosos lá, conversamos, rimos. É bom para o corpo e para a alma. Notei que nos dias de caminhada minha pressão fica mais controlada. Outra mudança importante foi na alimentação. Reduzir o sal foi difícil no começo. Achava tudo sem graça. Mas descobri o poder das ervas e temperos naturais. Plantei manjericão, alecrim e salsinha na minha varanda. Além de deixar a comida saborosa, cuidar das plantas virou uma terapia. Aprendi a identificar situações que aumentam minha pressão. Discussões familiares? Evito ao máximo. Notícias ruins na TV? Agora limito meu tempo assistindo jornal. Quando sinto que estou ficando ansioso, faço exercícios de respiração que aprendi na yoga. O monitoramento regular fez toda a diferença. Mantenho um diário onde anoto as medidas de pressão, junto com o que comi ou fiz naquele dia. Isso ajuda a identificar padrões. Descobri, por exemplo, que depois de comer feijoada, a pressão sempre subia. Também aprendi sobre a importância da hidratação. Antes bebia pouca água, porque não queria levantar à noite para ir ao banheiro. Mas entendi que água é fundamental para manter a pressão controlada. Agora tomo mais água durante o dia e reduzo à noite. Meus remédios para a pressão são sagrados. Tomo nos mesmos horários todos os dias. Uso um organizador semanal de comprimidos e programo alarmes no celular. Minha neta me ensinou a usar um aplicativo que me ajuda a não esquecer nenhuma dose. Uma descoberta interessante foi como o clima afeta a pressão. Em dias muito frios ou muito quentes, preciso ter cuidado extra. No inverno, faço questão de me agasalhar bem. No verão, evito sair nos horários mais quentes do dia. O apoio da família foi fundamental nessa jornada. Minha filha é enfermeira e me ajudou muito a entender a importância do controle regular. Meus netos me incentivam a continuar ativo e sempre perguntam sobre minhas medições de pressão. Hoje, aos 78 anos, posso dizer que controlar a pressão virou um hábito. Não é mais aquela preocupação constante do início. São pequenos cuidados diários que fazem grande diferença na minha qualidade de vida. E o mais gratificante é poder compartilhar essa experiência com outros idosos. No grupo da terceira idade, sempre conversamos sobre saúde. Quando alguém descobre que tem pressão alta, já sei dar as dicas certas. Uma coisa que aprendi é que cada corpo é diferente. O que funciona para mim pode não funcionar para outro. Por isso é tão importante o acompanhamento médico regular e conhecer bem o próprio corpo. 3. Cuidados para idosos com diabetes. Descobri que tenho diabetes aos 65 anos e, junto com minha pressão alta, precisei redobrar os cuidados. Vou compartilhar como aprendi a lidar com essas duas condições. No início era assustador monitorar tudo: glicose, pressão, batimentos cardíacos. Mas criei um sistema simples. Antes de qualquer atividade física, meço a pressão e a glicose. Uso um caderninho colorido onde anoto tudo: verde para valores normais, amarelo para atenção, vermelho para alerta. Minha rotina de exercícios mudou completamente. Comecei com caminhadas leves, sempre acompanhado.
Com o tempo, percebi que meu corpo respondia melhor quando me exercitava pela manhã. Se minha glicose está abaixo de 100, como uma banana antes de caminhar. A alimentação virou uma ciência interessante. Aprendi a combinar os alimentos corretamente. Por exemplo, se como arroz, compenso com mais verduras e uma porção menor. Descobri que comer de 3 em 3 horas mantém tanto a glicose quanto a pressão mais estáveis. Os sinais de alerta do corpo ficaram mais claros para mim. Quando sinto tontura ou o coração muito acelerado, já sei que preciso parar e verificar. Uma vez, durante um jogo de dominó com os amigos, percebi que meu coração estava muito lento. Era a glicose baixa afetando os batimentos. Aprendi sobre a importância do pé diabético. Faço questão de examinar meus pés todos os dias depois do banho. Uso um espelho para ver a sola dos pés e mantenho as unhas bem cortadas. Qualquer machucadinho já mostro para o médico. A hidratação ganhou ainda mais importância. Quando a glicose está alta, nosso corpo perde mais água. Por isso, mantenho sempre uma garrafinha comigo. Aprendi a tomar água mesmo sem sede. É como regar uma plantinha regularmente. O controle do estresse foi fundamental. Descobri que tanto a diabetes quanto a pressão pioram quando fico nervoso. Comecei a praticar técnicas de relaxamento. Minha preferida é fazer crochê. Acalma a mente e mantém as mãos ocupadas longe da comida. As consultas médicas viraram um hábito mensal. Levo meu caderninho com as anotações. E o médico sempre elogia minha organização. É gratificante ver como os números melhoram quando seguimos as orientações corretamente. Uma descoberta importante foi como o sono afeta tanto a glicose quanto a pressão. Criei uma rotina rigorosa. Jantar leve às 19 horas, remédios às 20 horas e na cama às 21h30. Durmo melhor e acordo com os níveis mais controlados. Minha família foi fundamental nessa adaptação. Minha esposa aprendeu a cozinhar de forma mais saudável. Meus filhos me acompanham nas caminhadas quando podem. E meus netos me ajudam com o aplicativo do celular para controle da diabetes. Os grupos de apoio fizeram muita diferença. No posto de saúde, participo de um grupo de diabéticos. Trocamos experiências, receitas e apoio emocional. É reconfortante saber que não estamos sozinhos nessa jornada. Aprendi a importância de ter um kit de emergência sempre comigo. Carrego glicose em gel, meu medidor de pressão portátil e um cartãozinho com meus dados médicos e telefones de contato. A medicação exige disciplina. Tomo insulina em horários específicos e os remédios para pressão em outros. No início era confuso, mas criei um sistema com alarmes e caixinhas organizadoras que funciona muito bem. Com o tempo, percebi que diabetes e pressão alta podem ser controladas com dedicação e conhecimento. Hoje, aos 75 anos, levo uma vida ativa e feliz, sempre atento aos sinais do meu corpo. 4. Impactos da hipertensão no envelhecimento. Com minha experiência de 40 anos como professor aposentado e vivendo com hipertensão há 20 anos, posso compartilhar como ela afeta nosso envelhecimento. Minha primeira lição veio quando tive uma pequena isquemia. Foi um susto que me fez entender que a pressão alta silenciosamente danifica nossos órgãos. O médico explicou usando uma analogia simples. É como uma mangueira de jardim com muita pressão. Com o tempo, vai danificando as paredes. Em nossa comunidade japonesa, o AVC é muito temido. Meu pai teve um e isso mudou minha perspectiva sobre a hipertensão. Aprendi que algumas populações, como a asiática, têm maior propensão a AVC do que infarto. Os rins também sofrem com a pressão alta. Antes ignorava os exames de creatinina. Hoje monitoro atentamente, pois entendo que são como um termômetro da saúde dos meus rins. Tive que reduzir sal drasticamente quando notei alterações nos exames. O coração é outro órgão afetado. Percebi que subia escadas com mais dificuldade. O médico explicou que a hipertensão faz o coração trabalhar mais, como um motor sempre acelerado. Comecei exercícios supervisionados e notei grande melhora. A visão também pode ser prejudicada. Nas consultas com o oftalmologista, sempre medem minha pressão. Ele explica que os vasos da retina podem ser danificados pela hipertensão.
Uso colírio regularmente e faço check-ups frequentes. Minha memória melhorou depois que controlei a pressão. Antes, tinha esquecimentos frequentes. O médico explicou que a hipertensão pode afetar pequenos vasos no cérebro, prejudicando a memória. O equilíbrio também é afetado. Nas aulas de Tai Chi, notei que outros hipertensos tinham as mesmas dificuldades que eu. Com o controle da pressão e exercícios regulares, melhoramos muito. Aprendi a reconhecer sinais de pressão alta, dor na nuca, tontura, visão embaçada. Mas o perigo é que nem sempre há sintomas. Por isso, meço a pressão regularmente e anoto tudo. Mudei completamente minha alimentação. Reduzi sal, gorduras e açúcar. Aumentei o consumo de verduras, legumes e frutas. O resultado foi surpreendente. Perdi peso e a pressão estabilizou. A genética tem papel importante. Na minha família, todos têm tendência à hipertensão. Por isso incentivo meus filhos a medirem a pressão regularmente, mesmo jovens. O estresse é um grande vilão. Aposentado, pensava que estaria mais tranquilo, mas precisei aprender a lidar melhor com preocupações. A meditação e o Tai Chi me ajudaram muito. Sono de qualidade faz diferença. Estabeleci uma rotina rigorosa. Deito e levanto no mesmo horário. Evito telas antes de dormir e pratico relaxamento. Os remédios são fundamentais, mas não são tudo. Aprendi que exercícios, alimentação adequada e controle do estresse são igualmente importantes. A idade traz mudanças naturais nos vasos sanguíneos que ficam menos elásticos. Por isso, o controle da pressão precisa ser ainda mais rigoroso em idosos. 5. Benefícios do chá verde e cuidados com o café. Descobri o poder do chá verde após meu diagnóstico de hipertensão. Como japonês, já tinha o hábito, mas não sabia dos benefícios para a pressão. Comecei tomando uma xícara pela manhã. Os antioxidantes do chá verde ajudaram a reduzir minha pressão em cerca de 5 pontos. Também notei redução no colesterol após 3 meses de consumo regular. O café era minha preocupação. Tomava várias xícaras por dia. O cardiologista explicou que café em excesso pode causar picos de pressão, especialmente em hipertensos graves como eu. Desenvolvemos uma estratégia. Mantive apenas 2 xícaras de café pela manhã, sempre após o café da manhã, nunca em jejum. À tarde, substitui por chá verde ou camomila. O chá verde trouxe benefícios inesperados. Ajudou na digestão, melhorou minha disposição e até contribuiu para a perda de peso. Aprendi a preparar corretamente. Água a 86 C, nunca fervente, para preservar os nutrientes. Com o café, descobri que o horário importa. Evito após as 14 horas para não atrapalhar o sono. Nos dias de exames médicos, não tomo café para não alterar os resultados. Minha esposa também aderiu ao chá verde. Fazemos um ritual diário. Preparamos juntos pela manhã, momento que aproveitamos para conversar e planejar o dia. A médica explicou que o chá verde tem L-teanina, que ajuda a relaxar sem dar sono. Perfeito para tardes em que preciso me manter alerta, mas calmo. Os flavonoides do chá verde protegem os vasos sanguíneos. Comecei a misturar com hortelã do meu jardim, tornando a bebida ainda mais saudável e saborosa. O café também tem seus benefícios quando consumido moderadamente. Melhora a concentração e contém antioxidantes. A chave é o equilíbrio. Aprendi a identificar quando o café está me afetando. Tremores, ansiedade ou palpitações são sinais para reduzir o consumo. Nas reuniões familiares, sempre ofereço chá verde. Virou tradição e uma forma de compartilhar saúde com quem amo. Para quem tem refluxo como eu, descobri que o chá verde deve ser consumido entre as refeições, nunca junto com alimentos. O preparo do chá verde virou um momento de mindfulness. Observo as folhas se abrindo na água, sinto o aroma, aprecio cada gole conscientemente. 6. Recomendações para um estilo de vida saudável. Aos 80 anos, aprendi que um estilo de vida saudável começa pela mente. O controle emocional é fundamental. Antes vivia ansioso, preocupado com tudo. Aprendi técnicas de respiração com meu grupo de Tai Chi. 3 respirações profundas antes de situações estressantes fazem diferença. Larguei o cigarro aos 60 anos, depois de um susto com a pressão.
Foi difícil, mas minha neta grávida foi minha motivação. Queria conhecer meu bisneto. O álcool também saiu da rotina. Mantive apenas um pequeno copo de vinho tinto nas refeições de domingo, com autorização médica. A caminhada matinal virou ritual. Acordo às 6 horas, calço meus tênis especiais para diabéticos e faço 40 minutos no parque. Conheci amigos que se tornaram família. Comecei natação aos 75 anos. No início tinha vergonha. Hoje faço 3 vezes por semana e minha artrite melhorou significativamente. O Tai Chi transformou meu equilíbrio físico e mental. Os movimentos suaves fortalecem o corpo sem impacto. A concentração necessária limpa a mente. Descobri a importância do sono regulado. Criei uma rotina. Nada de telas após 20 horas. Chá de camomila e uma leitura leve antes de dormir. Mantenho meu cérebro ativo com palavras cruzadas e sudoku. Participo de um clube de leitura no centro comunitário. A espiritualidade também é importante. Medito 15 minutos pela manhã, agradeço pela vida e planejo o dia com calma. Aprendi a dizer não sem culpa. Preservo minha energia para o que realmente importa. O contato com a natureza virou remédio. Cuido do meu pequeno jardim, converso com as plantas, observo os pássaros. 7. Dieta balanceada e exercícios para idosos. Aos 77 anos, precisei reaprender a me alimentar. Minha nutricionista criou um plano personalizado, considerando diabetes e hipertensão. Proteínas são essenciais. Incluo ovos, frango e peixe diariamente. Aprendi que idosos precisam de mais proteína para manter a massa muscular. Descobri o poder das frutas e vegetais. Faço um suco verde pela manhã com couve, maçã e limão. Minha pressão melhorou significativamente. O café da manhã ganhou importância especial, como aveia com banana e canela, ótimo para controlar glicose e pressão. Para facilitar a digestão, faço refeições menores a cada 3 horas. O almoço é sempre no mesmo horário, com metade do prato de verduras. Exercícios viraram rotina prazerosa. Hidroginástica 3 vezes por semana. Excelente para articulações. Conheci amigos e melhorei a mobilidade. A dança entrou na minha vida aos 70. Participo de um grupo de dança sênior. Além do exercício, é pura alegria. O ciclismo adaptado foi uma descoberta. Uso uma bicicleta ergométrica em casa nos dias de chuva. Coloco música e pedalo por 30 minutos. A nutricionista ensinou truques simples. Substituir sal por ervas, usar azeite com moderação, preferir alimentos integrais. Os exercícios são adaptados à minha condição. Sempre meço pressão e glicose antes da atividade física. Aprendi a importância do lanche pré-exercício. Uma banana ou maçã, 30 minutos antes, previne hipoglicemia. A hidratação durante exercícios é fundamental. Descobri que sede em idosos pode ser menos perceptível. Mantenho um diário alimentar junto com as medições de pressão. Ajuda a identificar alimentos que afetam minha saúde. 8. Hidratação adequada. A água se tornou minha melhor amiga depois dos 70 anos. No início, evitava beber muito para não ir ao banheiro durante a noite. Aprendi que sangue espesso aumenta risco de AVC. O médico explicou usando uma analogia simples. É como um rio. Quando há pouca água, forma mais lodo. Desenvolvi um sistema. Uma garrafa de 500 ml ao lado da poltrona, outra na mesinha de cabeceira. Marco com fitas coloridas para controlar a quantidade. Durante exercícios, bebo água a cada 15 minutos, mesmo sem sede. Descobri que sede em idosos é menos perceptível. À noite, reduzo o consumo 2 horas antes de dormir. Resolvi o problema das idas noturnas ao banheiro. Em dias quentes, adiciono rodelas de limão e hortelã na água. Torna mais atraente e aumenta o consumo. Sinais de desidratação. Aprendi a observar a cor da urina, pele seca, tontura ao levantar. Criei horários para beber água, ao acordar, entre as refeições, antes de exercícios. Evito durante as refeições para não prejudicar a digestão. Sucos naturais e chás complementam a hidratação. Evito refrigerantes que só aumentam a sede. O aplicativo que minha neta instalou no celular me lembra de beber água. Até emite sons de água corrente. 9-12. Mudanças naturais.
Riscos do tratamento, prevenção e aceitação do envelhecimento. Aos 82 anos, aceito as mudanças naturais com serenidade. A memória já não é a mesma. Anoto tudo num caderninho colorido. Faço palavras cruzadas diariamente para manter a mente ativa. Minha próstata aumentou, comum para homens da minha idade. Tomo medicação natural e faço acompanhamento regular. Aprendi a não me envergonhar de falar sobre isso. A visão mudou bastante. Uso óculos diferentes para perto e longe. Faço check-up oftalmológico a cada 6 meses, essencial para prevenir problemas sérios. Sobre os medicamentos, aprendi a não exagerar. Antes tomava remédio para qualquer incômodo. Hoje prefiro medidas naturais quando possível. A osteoporose apareceu, mas faço exercícios regulares e tomo vitamina D. Minha alimentação é rica em cálcio, iogurte, sardinha, verduras escuras. Para prevenção, mantenho rotina regrada. Acordo cedo, caminho 40 minutos, medito. O grupo de terceira idade virou minha segunda família. A alimentação equilibrada faz diferença. Reduzi açúcares e gorduras, aumentei proteínas e fibras. Cozinho com ervas do meu jardim. O mais importante foi aceitar o envelhecimento como fase natural da vida. Cada ruga conta uma história. Cada limitação traz um aprendizado. Cultivo a serenidade diariamente. Agradeço pela vida, pelos amigos, pela família. Descobri que envelhecer é uma arte. Quanto mais aceitamos, mais leves ficamos. Aos jovens, deixo um conselho. Cuidem da saúde desde cedo.